tarde a todos que já estão entrando. Sejam, sejam todos bem-vindos. Vamos confirmando, por favor, está ok o áudio, a imagem de vocês, a nossa imagem para vocês. Né? Tá ótimo. A imagem, para mim, está chegando muito bom. Tá ótimo. Perfeito. Perfeito. Pessoal, vocês nos ouvem bem? Como está a imagem e o áudio para vocês? E feedback para a gente. Meu está baixo, né? Como sempre, a minha voz é baixa. A minha, ninguém reclama, mas tá Vai dar certo. é muito bom. Tá dando certo já. É. 5 minutos. Vamos começar, né? Já temos pessoas presentes aqui. Deixa a minha tela cheia. Né? Pessoal, boa tarde. É um prazer estarmos aqui novamente, agora o nosso terceiro dia deste workshop sobre os cenários e as mudanças tributárias para 2023. Desta vez, nosso tema será sobre o lucro real, mudanças de regime, os principais cuidados que nós precisamos ter neste momento de mudar de regime, tá? Então, precisamos alinhar esses detalhes para não ser aquela mudança repentina e a empresa ser prejudicada com ajustes que não foram feitos a tempo, tá? Dessa vez estou aqui com o Virgílio, consultor também aqui na área contábil fiscal da Objetiva, os nossos consultores com mais experiência também aqui na casa, e também estou com o Vinícius, outro consultor também aqui da Objetiva. Os dois estarão conosco falando sobre este assunto. Tá? Espero que vocês consigam compreender bem o que nós preparamos para hoje e vamos seguir no mesmo ritmo, tá? Nós vamos fazer aqui um bate-papo sem preocuparmos com ficar com aquela pressão com base legal, e sim explicarmos o assunto de uma maneira leve. Tá? Espero que vocês possam aprender e fiquem à vontade para comentarem, tirar as dúvidas de vocês. Estarei aqui acompanhando pelo chat e prefiro que vocês façam a pergunta via texto, tá? Para que eles também possam acompanhar o que nós estamos conversando, tá bom? Então, vamos voltar aqui à imagem para mim. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Sou o Marcos, para quem ainda não conhece, consultor aqui na Objetiva, sócio também nessa empresa que tem mais de 30 anos de mercado, uma empresa genuinamente goiana, tá? Então, uma empresa bem consolidada e respeitada aqui no nosso estado. Então, nós atendemos área previdenciária, contábil, fiscal, trabalhista. De modo geral, nós prestamos esse serviço de consultoria para profissionais que atuam na área contábil tributária, tá? Deixar aqui Virgílio, primeiramente, se apresentar. Virgílio, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Eu também já estou aqui na casa já há algum tempo, então eu acho que já uns 12 anos, né? E aí vocês possivelmente já me conhecem também, a experiência da gente, né, em relação à legislação aí tributária. Hoje eu fui convidado junto com o Vinícius aí pelo Marcos, né, que hoje está aí um dos nossos administradores da Objetiva, e a gente foi convidado para falar um pouquinho sobre os regimes de tributação, mais especificamente
o lucro real. Agora nós estamos migrando de um ano calendário para o outro, né? Então, assim, tem a questão da opção pelo Simples Nacional, tem a questão da expectativa, né? Será que vale a pena eu deixar de ser Simples Nacional para trabalhar com lucro real? Então, aí o Marquinhos estava convidando a gente para poder estar batendo um papo com vocês, tipo, para estar nada formal, né? Nada com legislação, nada rege, para estar tomando uma água, ou melhor, um café com vocês. Então, eu sou o Virgílio aí Barros. Exatamente. É um assunto com muitas particularidades, mas nós vamos tentar trazer aqui de uma maneira leve e que a gente traga aí pontos de vista diferentes ou que sejam pontos de vista em que nós temos a mesma opinião, mas que o público que nos assiste ou que nos ouve possa compreender aquilo que nós preparamos, tá? Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, principalmente na companhia do Marcos e do Virgílio, que embora não tenha tanto tempo de casa quanto eles, ou a experiência que eles possuem, mas espero que a gente consiga bater um papo aí sobre esse regime tributário, especificamente o lucro real, que para muitos é visto como o mais complexo e um completo desafio no seu dia a dia aí, tá, pessoal? Obrigado e a gente segue. Exatamente. E é importante a gente fazer um comentário aqui para iniciarmos que a consultoria em si, o nosso dia a dia tributário é um aprendizado constante, né? Isso é verdade. Mesmo aí o Vinícius comentando que tem tempo de casa menor, ou o Virgílio que tem um tempo maior de casa, independente disso, todo dia nós estamos aprendendo alguma coisa, né, Virgílio? Com certeza, absolutamente. Você nunca disse nada mais verdadeiro. Por conta do quê? Todo dia, quando você abre lá o Diário Oficial da União, do Estado e do município, e aí você vê aquela leva de novas normas que estão sendo publicadas ali, e aí é onde você tem que entrar ali em diálogo o tempo todo com todos os consultores. Quando a gente fala que o consultor tem menos tempo de casa, não significa dizer que ele tenha menos qualidade, né, Marcos? Ao contrário, eu outro dia até estava conversando com o Vinícius, mas o Marcos, nós temos grandíssimos profissionais, grandes de professores que vêm para a gente, que vêm trabalhar com a gente na consultoria. Vinícius, com certeza, é um desses grandes profissionais, né? Exatamente. Então, é bom a gente pontuar isso, né? Então, o nosso dia a dia, a gente amanhece estudando, passa o dia estudando, termina o dia estudando e sempre tem algo novo para o dia seguinte, né? Compartilhando com vocês, nós temos aqui a Ana Paula, que está conosco presente também, está dizendo que não perderia esse grupo por nada. Elogiando também aí a equipe dos consultores da Objetiva. Obrigado. Muito obrigado, Ana. Muito mesmo. Então vamos lá, já quero puxar o assunto, fazer uma pergunta aqui, meio que já imaginando o que é a resposta, mas muitos de nós ouvimos isso no dia a dia, quando a gente está ali conversando, aquele primeiro contato com um contribuinte, com um empresário que está constituindo a sua empresa, está decidindo para onde que ele vai, qual a melhor forma de tributação. Então, já vou deixar essa pergunta como começo. Qual é o menor regime tributário? Depende. Depende, Marquinhos. Por quê? Porque, assim, é uma série de fatores. Três fatores que eu acho, assim, que eu julgo muito importante, que a gente tem que estar observando, são vamos falar assim, a atividade econômica do contribuinte, né? Que dela, do meu ponto de vista, é o primeiro fator que tem que ser observado, tipo, com que você trabalha? Qual é o produto que você vende? Né? Qual é o serviço que é prestado? Seria, vamos falar assim, uma primeira questão.
A segunda questão que eu coloco em questão seria o lucro, né? Qual é o teu lucro bruto, né? O teu lucro, por exemplo, para a Receita Federal, ela presume que o lucro de comércio é 8%, é uma presunção. Ela dá uma presunção de que lucro de prestação de serviço é 32%. Então, depende. O lucro, por exemplo, de quem comercializa varejo combustível é um lucro presumido bem pequeno, de 1,6%. Portanto, é uma pergunta, Marcos, Vinícius, ela é uma pergunta complexo. Por quê? Porque vai depender da atividade econômica, do produto que você comercializa e do lucro que você obtém. Aí, a partir daí, colocando aí, eu preciso uma tripartite, eu preciso, de um lado, observar como essa atividade econômica e como a venda desse produto se comportaria aqui como Simples Nacional, como ele performaria aqui na outra extremidade como lucro presumido e como finalmente ele se comportaria aqui dentro como lucro real, no centro, já que lucro real parece que é a expectativa de todo mundo, né, Marquinhos? Tipo assim, não é raro a gente ver na consultoria, às vezes a gente tem lá um consulente, um empresário que acabou de abrir seu negócio ou que tem pouco tempo, que está trabalhando com Simples Nacional, aí ele vem para a gente já com ansiedade, Marcos, no sentido de tipo, será que 2023 não seria para mim melhor na figura de lucro real? Essa é a questão, não é, Vinícius? Com certeza. Não é assim? Exatamente. Então, Vinícius, aproveitando também, pessoal, só um parênteses, tá? Vocês que estão nos acompanhando aqui, tirem lá a fotinha, marquem o Instagram do Objetivo, o Instagram também dos demais consultores, tá? Divulguem esse tema, esse workshop para aqueles que estão ainda para conhecer a Objetiva, tá? Vinícius, minha pergunta que eu fiz para o Virgílio: qual é o melhor regime tributário? Eu concordo plenamente com o Virgílio. Depende de uma série de fatores e análises, né? Às vezes, e aí complementando o que o Virgílio disse, até ele começou a tocar nessa questão de como se comporta a empresa ali dentro daquele regime, mas geralmente o planejamento tributário muitas pessoas fazem olhando para trás, né? O que já aconteceu, quando na verdade também é necessário uma projeção, né, para verificar a questão de faturamento, a questão de expectativa, né, realmente de onde a empresa quer chegar, né? Mas eu concordo plenamente com o Virgílio. A questão de quantidade de despesas, né? A margem de lucro do produto ou da atividade que seja que a empresa desenvolve, mas basicamente depende. Depende muito do que você pretende, de onde você quer chegar, nesse sentido. E aí, só para complementar, mas o Vinícius, a gente, uma atividade que chega muito para a gente aqui é posto de gasolina, né? Um posto de gasolina, né? Se você pergunta assim para mim, Virgílio, posto de gasolina no Simples Nacional fica bom? Talvez não. Ah, mas e no lucro real? Talvez também não. Mas então aí você fala que lucro presumido ficaria melhor, né? Ficaria melhor. Por quê? Percentual de presunção dele, de lucro dele é bem pequenininho, 1,6. Os produtos que são comercializados, por exemplo, por, por posto de gasolina, os combustíveis, são monofásicos. Não vai ter PIS e COFINS na venda desses produtos. Presunção 1,6, não é, Vinícius? Correto. Presunção. Basicamente, o que teria sobrado para o posto pagar como lucro presumido? A contribuição social. A base da contribuição seria lá os 12% de receita bruta, depois 9%. Somente a contribuição social. Então, por exemplo, de cara você já vê que algumas atividades econômicas parece que ficariam
melhores aqui como lucro presumido, como é o caso, por exemplo, de um posto de gasolina. Correto. Exatamente. E é importante a gente comentar muito sobre essa questão dos regimes, porque é muito comum, né? Vocês podem compartilhar a experiência de vocês também, mas é muito comum a empresa, o empresário ou o contabilista dizer que eu não trabalho com o lucro real porque é muito difícil. Prefiro ir para o Simples Nacional. Eu não trabalho com o Simples porque o Simples não compensa. A gente sempre já tem algumas afirmações de que tal regime não pode. A gente tem que analisar cada caso. Em comércio de um produto X do Vinícius pode ser simples, aquela mesma atividade desenvolvida pelo Virgílio pode compensar num outro regime. Então a gente precisa analisar caso a caso. É importante a gente fazer esse tipo de análise. Nós não podemos descartar um regime A, B ou C porque funcionou para fulano, beltrano. Esse tempo atrás eu ouvi um colega falando o seguinte: o melhor regime é o lucro real, porque se der lucro, está errado. O lucro real não pode dar lucro, tem que dar prejuízo. E essa é uma visão do empresário. Ele ouviu que fulano, meu amigo mudou para o lucro real e ele não está pagando mais imposto. Então, para mim, eu vou mudar também para o lucro real. Então, às vezes, para ele não compensa. Às vezes, ele não teve uma estrutura pronta para aquilo, a contabilidade dele ainda não está preparada para essa mudança. Então, ele precisa tomar esses cuidados, né, Virgílio? Com certeza. Eu costumo dizer na consultoria que o lucro real, seja ele trimestral, seja ele anual, ele é a forma mais técnica e a forma mais perfeita para se apurar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Só que, como muito técnico, ele exige também muita conhecimento. Ele vai exigir muito conhecimento, seja em relação à legislação societária, né? Seja em relação à legislação normas de contábeis, normas internacionais de contabilidade societária. Você precisa conhecer profundamente essas normas, né, Marcos? E você também tem que conhecer profundamente a legislação tributária. Portanto, a gente costuma discutir muito na consultoria, tipo, não basta também você, meu lucro é muito baixo, eu estou apurando prejuízo fiscal. Será que não é hora de trabalhar como lucro real? Então, vai depender aí de uma série de fatores. A primeira coisa, como eu sou um consultor assim, extremamente técnico, primeira coisa que eu coloco em questão seria tipo, tu tem disciplina? Eu pergunto assim, Exatamente. tu tem disciplina? Como tá a tua documentação? Você consegue sintetizar toda essa documentação na sua movimentação financeira? Né? Eu conseguiria fazer a conciliação das contas, dos razonetes com precisão. Se eu tiver conforto para trabalhar contigo, já é um primeiro passo dado, né, Marcos? Aí, a partir desse primeiro passo, é igual o Marcos estava colocando aqui, né, Virgílio? Sim. Tipo, eu não é porque o nosso negócio é o mesmo negócio, né? Não é porque, tipo, eu trabalho com secos e molhados e você também trabalha com secos e molhados. O lucro real está dando certo ali para o meu concorrente, para o meu vizinho. E aí eu questiono para o meu contador, por que não dá certo comigo? Você já tentou? Já fez? Não. Aí, nesse caso, de fato, o contador, o que ele vai fazer? Ele vai exigir de você, primeiro, a disciplina. Ele vai falar, olha, tu tem disciplina? E depois dessa disciplina, ele vai levar em consideração ou da tua movimentação. O que serviu para o outro não significa dizer que serviria para você também. Então, uma série de fatores tem que ser analisado em conjunto. Exatamente. É importante isso, né? Compartilhando aqui, o Marcial está
presente também conosco, uma referência na área tributária, está também parabenizando a gente pelo tema escolhido, a qual nós estamos conversando hoje. Obrigado também, Marcel. Vamos lá, Vinícius, me dá um exemplo de quando é melhor eu optar pelo lucro presumido. Lógico que a gente está conversando aqui, gente, com exemplos e sempre vamos bater naquela tecla. Cada caso é um caso. Tem que ser analisado individualmente. Com certeza. Então, Vinícius, se você fosse, se eu fosse um empresário, estou querendo abrir uma atividade, você me dá um exemplo, eu quero abrir essa atividade, e qual seria o primeiro regime que você me indicaria? Num presumido, qual seria, assim, uma atividade que, em regra, talvez compense no presumido? Basicamente, Marcos, e aí pontuando algumas coisas da fala do Virgílio, basicamente, né? Olhando muito, né? Você vai me atender no lucro real, você teria despesa suficiente, a sua documentação, você atende basicamente os princípios básicos da contabilidade, um essencial entidade, né? Você segrega suas contas, separa patrimônio de pessoa física e pessoa jurídica para isso, né? Mas entrando na sua pergunta, tem muitas atividades que possuem, como mesmo pontuado pelo Virgílio, o posto de combustível, uma presunção muito baixa para a questão do imposto de renda, ou seja, a receita ela já te dá em termos, né, uma base de despesas, uma base de dedução sobre a sua receita, sobre o seu faturamento muito alto, né? E ali a gente poderia olhar basicamente para essas, o posto de combustível. Muitas empresas que ao se iniciam o ramo imobiliário, grande parte segue no presumido, né? Embora, claro, que cabe o planejamento tributário, claro que caiba as análises devidas para se entrar num regime tributário, né, nesse gênero. Mas olhando para a presunção seria basicamente, você tem uma quantidade alta de despesas dedutíveis, porque elas devem ser dedutíveis, para que eu consiga reduzir o lucro ou não ter um lucro, ou que seja menor a presunção apresentada no lucro presumido, né? Basicamente, olharia para essas empresas que têm uma presunção muito baixa e que têm uma margem de lucro, vamos dizer assim, alta e poucas despesas para entrar ali no presumido. Exatamente. Então, pegando o gancho do que o Vinícius colocou, de empresas que têm uma margem de lucro alta. Alta. Se nós formos comparar com os índices de presunção que a Receita Federal traz para a gente, Vinícius, um lucro do comércio, a Receita diz que é quanto? 8%. 8%. Então, gente, vamos pegar aqui uma atividade comercial, vamos pegar, Vigílio, uma atividade comercial que você acha que tem um lucro alto. Mas você, então tá bom, aí pegando esse gancho aí, uma atividade comercial que compensaria ser lucro real. Sei lá, que compensaria ser presumido? Tá bom, então vamos lá. Estávamos discutindo hoje, né, Virgílio, na sala mais cedo, as óticas. As né? óticas. Então vamos supor que você está abrindo vamos colocar lá que você está abrindo um pequeno negócio, um mini mercado, né? Lá no bairro, né? O seu cliente está abrindo um mini mercado, secos e molhados. Ora, secos e molhados trabalham com, no mínimo, aí 4.000 itens. Daí você vê que é um tipo de atividade econômica que estoca muito, Marcos, que tem... nos primeiros anos, ele vai usar o capital social realizado para estoque. O capital social dele, no balanço patrimonial, a contrapartida vai ser estoque de mercadoria. Marcos. Aí o que acontece? Eu entendo que esse, por exemplo, seria esses primeiros anos depois do início de atividade, seria uma boa, por exemplo, imaginar lucro real. E aí depois, né, primeiro, segundo, terceiro ano, talvez, no quarto ano você já poderia, por exemplo, já trabalhar com lucro presumido. Por quê? Porque a presunção da Receita Federal de um mini mercado é de 8%. Ora, admitamos, o lucro de 8% é um lucro muito pequeno para a tributação.
Agora, nós sabemos, nós conhecemos as normas aqui do Estado, a gente sabe que o Estado fixa salvo erro, um lucro, estima um lucro bruto para essa atividade de 30%. Salvo erro, parece que ele estimula 30%. Ora, então, você vê, olhando o mercado, um mini mercado, ele obtém 30% de lucro. Né? Ora, no presumido, tributar 8% parece ser melhor do que tributar 30%. Exato. Então, se a gente for analisar, hoje, grandes atividades comerciais, elas conseguem a sua sustentabilidade pela rotatividade. Às vezes, o lucro dela, ela diminui muito. Às vezes, fica menor do que os 8%. Com certeza. Então, se a gente for analisar comparativo de presumido com real, primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual é o lucro da atividade. O seu lucro, esquecendo o regime tributário, tá, gente? Correto. O seu lucro, na realidade, o seu lucro de verdade é quanto? Quanto está sobrando para você? Ah, é 10%. Então, se a Receita Federal diz que vai tributar 8% do meu faturamento do lucro presumido e o meu lucro, na verdade, é 10%, então compensa eu ficar no presumido. Para Correto. que eu vou para um lucro real, sendo que eu vou tributar 10%? Então, a gente faz esse tipo de análise. A primeira coisa, de acordo com o meu lucro de verdade, o meu lucro na empresa, contabilmente, e comparando com o índice que a Receita diz que é meu lucro. Igual o Virgílio comentou, os postos de combustíveis, o lucro, o percentual de lucro, melhor dizendo, que a Receita diz é 1,6%. Ah, uma indústria, 8%, serviços, 32%. A gente tem vários índices de presunção e a gente precisa analisar eles individualmente. Né? Individualmente. Então, em relação ao lucro, pelo menos mentalizando IRPJ, contribuição social, de fato, você pode fazer essa observação que o Marcos estava colocando agora em relação aos percentuais de presunção. Mas nós sabemos que, num regime de tributação, de uma maneira global, né, nós sabemos que ela vai envolver o quê? Não só os 4 tributos federais, ela vai envolver também a contribuição previdenciária patronal, folha de pagamento, ela vai envolver o próprio imposto do Estado, ICMS, ou o ISS. Então, de fato, um primeiro olhar é esse olhar que o Marcos estava colocando mesmo. Tipo, qual é meu lucro? Ah, meu lucro é 30%. Então, em relação aos 4 tributos federais, parece que presumido ficaria melhor, né? E presumido versus regime cumulativo. Né? Então, eu já resolveria, já de cara, 4 tributos federais. Só que eu tenho do lado de cá também toda uma carga de custos de mercadoria vendida e de despesas operacionais que uma pessoa jurídica tenha que suportar. Aí, a partir daí, eu vou precisar o quê? Dos balancetes de verificação. Aí, a melhor ferramenta para fazer planejamento tributário é, de fato, o balancete de verificação. Porque pelo balancete de verificação é que você, de fato, veria mesmo qual seria o seu lucro líquido, né? Seu lucro real. Exato. E aí, aproveitando, o Virgílio comentou sobre a análise previdenciária, o nosso tema do workshop de amanhã, pessoal, será tratado também, dentre outros tópicos, sobre a terceirização. Hoje, provavelmente todos que trabalham na área tributária já devem ter ouvido esse planejamento tributário ótimo, maravilhoso, Virgílio. Eu vou abrir uma empresa do lucro real, supermercado. Imagina esse cenário. Eu vou abrir uma empresa do lucro real, supermercado, faturo lá um valor específico e todos os meus empregados, ou a grande maioria, eu vou colocar numa empresa do Simples Nacional. Ah, o caixa, o estoquista, o atendente, o gerente, ou então manda eles abrir MEI,
Prestar serviço. De vez em quando a gente vê esses planejamentos por aí. Aqui em Goiás a gente não vê, não. Mas por que que eles fazem isso, Virgílio? Exatamente porque você comentou da questão previdenciária. No Simples Nacional, Vinícius, a empresa tem esse custo patronal com o empregado? Com o valor que paga do salário dele? Ela, em termos, sim, mas é uma alíquota bem menor, né? Em alguns anexos, vamos colocar assim, né? Ela paga um valor bem menorzinho, e aí esse planejamento, conforme você mesmo disse que em Goiás ninguém faz, né? E principalmente os consultores os consultores, os clientes da Objetiva, né? Os consulentes, né? Também não praticam esse tipo de planejamento, vamos Não. colocar assim. Mas, sim, aí esse planejamento de abrir uma empresa do lucro real e colocar os funcionários numa empresa do Simples, praticamente por conta da contribuição patronal, que é muito baixa lá dentro do DAS, né? Em comparação, claro, com o que você paga fora, num regime normal, presumido ou lucro real, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né, Virgílio? Simples poder ceder mão de obra, esse tipo de planejamento, né? Olha só, aí isso aí, ó, isso aí que o Vinícius coloca é muito importante, porque isso aí é essa coisa de tipo, eu pego os empregados do estabelecimento A e coloco os empregados como seletistas no estabelecimento B, e o estabelecimento B suporta Simples Nacional para pagar a contribuição previdenciária desse tamanhozinho, né, Marquinhos? De acordo com o faturamento, né? De acordo com o faturamento, vai ficar pequenininho. Só que o que acontece? Isso aí a gente implica de maneira grave, e aí amanhã, depois, no workshop de amanhã, nós vamos ter alguns especialistas aí com legislação previdenciária, e eles vão poder dizer melhor. Mas de cara, você já percebe que há uma cessão de mão de obra. Cessão de mão de obra, Vinícius, é como tu está falando aqui, cessão de mão de obra é algo proibido ao Simples Nacional. É averso ao Simples Nacional, com 2, 3 exceções. Não pode. De maneira que, se acontecer alguma denúncia, inclusive, por parte, às vezes, do próprio empregado, concorrentes teu. O teu concorrente, o vizinho, vai falar, mas não, o que ele está fazendo, eu estou perdendo. Ele ganha e eu perco. Eu sou justo, ele tá se comportando de maneira antiético. Então, eu estou perdendo. Então, eu vou lá denunciar. O vizinho dele vai denunciar. Aí, na denúncia, a gente precisa ver na legislação melhor, mas na denúncia ali, o fisco poderia tirar ele do Simples Nacional, né? Sei lá, 3 anos, e ficar do desenquadramento, exclusão de ofício por 3 anos, ele poderia ficar fora, e aí, dependendo ali da fiscalização, ele poderia se estender para mais 10 anos ainda. É muito grave. É uma situação que a gente precisa pontuar, por mais que a gente conheça que esse tipo de planejamento exista, né? Eu não sei se a gente poderia chamar isso de planejamento, mas essa prática ela existe no mercado, infelizmente. Mas a gente sabe que essa cessão de mão de obra, ela é feita porque na mente do cara volta naquela primeira frase que a gente falou. O lucro real tem que dar prejuízo. Então, quanto mais despesa o cara colocar nas costas da empresa, melhor. Isso é porque muito ruim. menos imposto ele vai pagar. Então, você está gerando um problema na empresa do lucro real, que está aproveitando de uma despesa inverídica. Correto. Está gerando um problema na empresa do Simples, porque ela está fazendo cessão de mão de obra. Às vezes, ela está no anexo 3, como serviço administrativo, né? Que é apoio administrativo, digitador. Correto. Não sei nem se essa atividade existe mais. Aí, a empresa do Simples está fazendo exceção de mão de obra, deixou de pagar a parte previdenciária sobre a folha de pagamento, está pagando só sobre o salário, o faturamento. E imagine essa empresa depois, que quando acontece desenquadramento de ofício, pela denúncia ou pela fiscalização, é do momento em que aconteceu aquele registro, a partir do momento que começou a acontecer. Então, imagine que hoje a empresa faz isso, registrou, começou a sessão de mão de obra agora em dezembro. Daqui 2, 3 anos, a Receita percebe.
desenquadra desde este momento e você ficaria, igual o Fischer colocou, 3 anos ou 10 anos fora do Simples. Imagina todo esse período sendo recalculado com as multas, juros, uma penalidade grande em cima das empresas. Então, nosso papel é orientar que desta forma não é permitido. É permitido você contratar pessoas jurídicas para prestar serviço ou para ser ali uma determinada atividade para cessão de mão de obra? Pode, mas desde que ela, nesse sentido, não seja optante pelo Simples. Exatamente. É isso. Concordo plenamente. Então, vamos, já nesse sentido, né, se a gente consegue chegar numa conclusão de que lucro real compensa, analisando toda uma estrutura contábil, lucro presumido, quando você tem aí índices de lucratividade maiores do que o que a Receita diz, e o Simples Nacional, quando tiver um custo alto de folha de pagamento. Eu costumo dizer, Marcos, eu costumo dizer assim que Simples Nacional, lucro presumido e lucro real depende do teu momento também. Sim. É uma questão de momento, né? Tipo, eu estou bem para trabalhar com esse regime, esse ano calendário, e esse regime vai eu vou pagar, recolher menos tributos, vou suportar menos. Depende do teu momento. Você está em início de atividades, você está às portas de pedir uma paralisação temporária, qual é o produto que você trabalha com o produto A, está entrando o produto B para ser trabalhado. Qual é a tributação de PIS, COFINS e ICMS desse produto B? Né? Qual é o tamanho dos tributos que eu tenho incidentes redutores de receita? Então, são situações que, embora sejam muito técnicas, elas precisam também ser observadas para que você tome decisão, ano a ano. Exatamente. Uma vez simples ou presumido ou real, você não vai manter aquilo para sempre. Você vai analisar, né, cada momento, cada período de apuração, observando logicamente quando que você pode mudar de regime. Pessoal, já te chamando novamente, tá? Tirem fotinha, marquem a objetiva lá, marquem também os nossos consultores no Instagram, divulguem, tá? Que vocês estão participando desse momento aqui conosco. Fernando, colocando aqui para a gente. Fernando, obrigado, seja bem-vindo. Infelizmente, é recorrente nas empresas tributadas do lucro real os empregados estarem na empresa do Simples. E ele complementa, ó. Até colocou o que a gente está dizendo, ó. As empresas do Simples que podem fazer cessão de mão de obra são aquelas que estão lá no anexo 4. Exatamente. E no anexo 4 tem a contribuição previdenciária, que é onde eles estão querendo fugir. Que é fora do DAS, perfeito. Pois é. Então, Não, não, só para o que o colega está dizendo aí é importante. O colega está falando assim, olha, Marcos, anexo, tudo bem, o Virgílio diz que sessão aí de mão de obras, 2, 3, limpeza e vigilância, e construção civil, sessão de mão de obra. São as únicas 3 permitidas no Simples Nacional, todo mundo sabe. Essas podem. O negócio é que aqui no supermercado, você vê, um supermercado, por exemplo, o que ele está fazendo? Ele segrega receitas no anexo 1. E aí, o que ele costuma fazer? Registrar, olha só, ele registra. a gente não está ensinando, viu, gente? A gente está falando o que os outros fazem. O que os outros fazem? O que eles fazem? Eles contratam um empregado, registra ali, ó, CLT no supermercado, suporta o Simples Nacional só como receita bruta de venda de mercadoria e depois eles têm a coragem, Marcos, de emitir uma nota fiscal lá de prestação de serviço auxílio administrativo lá para aquela outra empresa que seria lucro real. Só que eu vou te falar assim, eu vou ser assim, mais grosseiro. E isso é
crime. É achar que a receita é boba. Você tem um único cliente. É só o Correto. cara do lucro real. Você olha na DMS, só tem um único cliente lá todos os Uma meses. Uma única única nota. Uma única Fixo todo nota mês. de cessão de mão de obra para quem? Para a dita cuja lá que está falando que é lucro real. Então, todo o tributo, toda a carga tributária previdenciária, quem está suportando? A PJ do Simples Nacional. O percentual de contribuição previdenciária, olha o tamanho que é, né, Marcos? Não é, Vinícius? Pequena. Desse tamanhozinho assim. E em relação àquela outra que paga 20, 22% lá, Mas, 22,5% do patrão. Aí troca por um percentual desse tamanhozinho aqui. Ou seja, não entra nessa. É crime. Aí o pessoal fala assim, mas fulano está fazendo, se eu não fizer o outro, eu vou perder o cliente, porque fulano faz. Então, até hoje funcionou, mas a Receita, ela tem os 5 anos. Então, se ela pegar os 5 anos, você se complica do que você fez e do que você poderia acontecer ainda, né? Ana Paula, boa tarde, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Está colocando para a gente aqui, ó. Ela tem uma empresa que faz instalação de portas, janelas, divisórias, área de construção. Ela presta serviço com cessão de mão de obra. Ela poderia estar no Simples? Sim, está no Simples Nacional. correto. É igual o vídeo colocou. São as 3 atividades no Simples que podem fazer cessão de mão de obra. São as que estão no anexo 4. Limpeza, vigilância e construção. Tá? Então, não é o caso de um serviço de apoio administrativo. Que, na verdade, não é apoio administrativo. Que tem Que tá todas lá. as características É. de regime CLT, né? Lá dentro do supermercado. Com certeza, com Exato. certeza. E sem contar É. os empregados que abrem uma empresa ou abrem um MEI, dependendo da faixa salarial, mas está ali, entre aspas, batendo ponto, está subordinado a regras, se faltar tem desconto, tem que prestar contas ali para o administrador. Aí, CLT, né? Então a gente tem que ter esses cuidados com isso. E a Receita sabe disso. Uma hora ela puxa a corda de volta. Vamos continuar então, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho sobre... A gente comentou muito aqui sobre o lucro, o prejuízo, a escrituração contábil, né, para chegar na última linha, para começar a apuração do lucro real. Mas antes de puxar para o PIS e COFINS, Vigílio, numa empresa do lucro real, imagina um contador que não tem documentação contábil a tempo, não recebe extrato bancário, ou o empresário abre uma conta num banco X e não comunica a empresa, contrata empregado ali de última hora e fala para registrar retroativo, ou contrata sem registro, mistura as contas pessoa física com pessoa jurídica, compra bens pessoais no nome da empresa. Essa empresa pode ir para o lucro real, fazer um lucro real decente? Eu me lembro, Marquinhos, isso, gente, lá em 2007. Eu me lembro lá na época de um querido professor de contabilidade introdutória, que para mim foi uma das principais contabilidades, foi a introdutória. Aí eu me lembro que na época, esse professor, grande professor, ele falava assim, ensinando os princípios de contabilidade, né? Correto. Competência, Entidade. continuidade da entidade. Eu me lembro que quando ele fazia praticamente uma pregação em cima desses princípios de contabilidade, essa é a verdade. E aí ele falava para a gente, ele falava assim, olha, um princípio, ele é, de todos, ele é o primeiro, que é o princípio da entidade. No princípio da entidade, essas questões todas que o Marcos falou, eu uso uma conta só para o CNPJ e para o CPF. Eu uso o dinheiro do CNPJ
para pagar gastos pessoais dos próprios sócios. Ou a empresa está passando dificuldade, os sócios tiram a mão do bolso e colocam dinheiro na conta corrente da pessoa jurídica. Então, isso tudo são sintomas de doença em relação ao princípio da entidade. Daí você vê que o princípio da entidade ele não está sendo observado, ele não está sendo enxergado. Então, essas pessoas, né, seja os donos, seja também a pessoa jurídica, essa pessoa jurídica em questão, ela não tem o menor perfil, Marcos, menor perfil para trabalhar com lucro real. Justamente porque o primeiro dos princípios, que é o da entidade, já está furado. E aí, se eu consigo furar o princípio da entidade, eu entendo que a gente conseguiria furar os outros, fácil, fácil. Então, todos os outros iriam por água abaixo. Então, eu mesmo, eu já digo, eu falo, olha, como é que está aí a entidade? Ah, não, então, eu não consigo trabalhar com você. Aí você vai precisar de trabalhar com outro profissional. Porque aí a gente já trabalha de uma maneira mais sistemática um pouco, não é, Vinícius? Vinícius, imagina então, É, hoje, 14 de dezembro, uma empresa passou o ano no Simples Nacional, ou um presumido que seja, Certo. não tinha aquele contato com o contador ou com respeito à entidade. Compra carro no nome da empresa, paga a escola dos meninos, aquilo que acontece nas empresas de outros estados, não aqui em Goiás. Essa empresa passou o ano até hoje desta forma. Faltando 16 dias, ela ouve uma conversa do amigo dela, falando assim, ó, eu mudei para o lucro real, agora tá ótimo, parei de pagar imposto. Ela consegue apurar um lucro real decente, porque aí geralmente quem faz essa mudança, deixa eu até colocar aqui, geralmente quem sugere essa mudança para o lucro real são outros profissionais que não tem nada a ver com a contabilidade, ou às vezes até tem a ver, mas não tem relação com a empresa. Correto. Vou lá prestar um serviço, para assim, ó, tem aqui uma proposta perfeita para você. Muda para o lucro real, assim, assim, assado. O cara já vem com aquela conversa para o contador e fala assim, ó, amanhã eu quero ser lucro real. Não me interessa. Em 14, 16 dias, é possível o contador arrumar toda a empresa para fazer o lucro real? É possível, Vinícius? Tá, vamos dizer que é uma pergunta meio capciosa, né? Mas vamos lá. O que ele passou durante o ano, tudo bem. Não é impossível que ele entre no lucro real para o próximo ano, mas aí ele vai ter que começar a ter uma determinada disciplina, organizar essa contabilidade. Acredito que o principal passo é organizar a contabilidade Organizar. em Essa é a 14 questão. dias, em menos finalzinho do ano, que a gente tem feriado, tem recesso, dentre outros. Vai ser difícil, Marcos. Organizar uma contabilidade em tão pouco tempo para iniciar o ano em um regime de tributação no qual se exige um detalhamento, seguir a norma. Não que as demais empresas não tenham que seguir a norma. Todas as empresas são obrigadas à contabilidade, com exceção do MEI, né? Todas devem seguir os princípios contábeis, mas especificamente o lucro real, ele depende de seguir esses parâmetros. Ele depende de ter a casa arrumada para que ele consiga trazer uma apuração que traga, vamos dizer assim, respaldo, não seria um respaldo, um pouco de segurança nessa apuração. Porque não adianta nada você fazer uma apuração, ou você fazer por estimativa que seja, ou você fazer no trimestre que seja, mas que essa contabilidade não te reflita a situação da empresa e ali o princípio da entidade, dentre os demais, não estejam sendo observados. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, acredito que seria talvez, não vou colocar que é impossível, uma força-tarefa pegando várias pessoas de vários setores aí do escritório, né? Quem sabe? Mas é muito complexo, tá? Os contadores daqui de Goiás são muito competentes. Então, eles conseguiriam, nesse período, arrumar. Sim. Mas, ok, vamos pegar aqui numa realidade que é difícil você arrumar a casa a tempo. Porque precisa principalmente de quê? Vamos pegar, imagina um supermercado.
Esse mercado aí, nada, deve ter uns 10 mil produtos. Ah, Vamos falar do ICMS. Um cara que não sabia o que são os benefícios fiscais, alíquotas, NCM, CST, ele vai ter que arrumar todo o seu sistema, o cadastro de o produtos. cadastro de produto, emissão de notas fiscais. Às vezes o sistema dele, que ele usa hoje, não está pronto Isso é verdade. para emitir alíquota. Tem que haver uma harmonia entre contabilidade tributária com programação tributária no cadastro. É toda uma cultura, todo um sistema interno na empresa que tem que ser ajustado. Tem que ser trabalhado a longo prazo, né? Então, Mente, pessoal, pelo o que a gente menos. quer colocar aqui, boa parte dos que nos assistem, que nos ouvem, são contadores, mas os empresários precisam ouvir isso. Para você decidir mudar de regime, não é, toma, contador, faz isso. Não mesmo. De Exatamente. jeito nenhum, gente. Precisa. O seu sistema está pronto para isso? O seu sistema financeiro está ali integrado? Você vende sem nota? Você compra sem nota? Tem que arrumar a casa primeiro. Isso pode ser feito em pouco tempo? Pode. A gente não está querendo proibir isso. Correto. Mas se você começa errado um regime, até você corrigir aquilo, já teve muita dor de cabeça. Eu costumo dizer que a gente tem que evitar, no planejamento, né, na mudança do regime de tributação, principalmente aí para lucro real, eu costumo dizer que a gente não pode, você não pode ser precipitado, porque ele é um processo longo, complexo, demorado, é um processo que começa dentro da própria empresa, no cadastro de itens da empresa. Imagine os 10 mil itens que até então estavam cadastrados como Simples Nacional, né? Códigos de situação tributária, CFAPs específicos para Simples Nacional. Daqui a pouco, da noite para o dia, você tem que mudar tudo aquilo dali para tributação como real, CSTs de PIS e COFINS no documento, de ICMS. Para fazer essa mudança, presume-se que você tem um conhecimento bruto, conhecimento muito grande em relação à legislação de cada produto, né, em cima desses tributos. Então, realmente, precipitação, de fato, não daria certo, não. Talvez essa preparação, eu não sou tão otimista como eles, talvez essa preparação ela levaria um tempo maior. Talvez a gente precisaria fazer essa preparação durante um ano mesmo. E aí, depois disso, eu faço uma escolha segura para o ano calendário subsequente. Difícil chegar, tipo, o dono chegar, eu quero agora em 2023 trabalhar com lucro real. Eu acho que não funciona assim, Vinícius. Concordo plenamente, Virgílio. Fica ali o começo do ano, primeiro semestre, primeiro trimestre no regime. Porque a gente sabe que o Simples Nacional, ele tem um prazo de opção. Sim, correto. Eu opto pelo Simples dentro de janeiro. Fazendo parênteses aqui, gente, teve um projeto, lógico, pode virar lei ou não, é projeto, né? Passa por toda a discussão. No Congresso foi aprovado, na Câmara de Assuntos Econômicos, uma das pastas, né, está querendo criar uma segunda chance de entrar no Simples. Então, hoje, na legislação, o prazo é janeiro, ou dentro ali dos 60 dias da abertura do CNPJ. Agora, existe um projeto que quer criar uma segunda chance, porque às vezes a empresa em janeiro não deu tempo, está com débito, tal. Aí o projeto em si quer criar uma segunda chance no segundo semestre. Mas, em regra, gente, o Simples, você entra no Simples dentro de janeiro. Agora, um presumido, um lucro real, você define a sua opção com recolhimento do tributo, a primeira guia ali do IRPJ. Então, você passa um primeiro trimestre no Simples, ali você pode ser desenquadrado por obrigação ou por alguma situação impeditiva. Você pode deixar de ser Simples durante o ano. Isso é natural. Então, vai trabalhando no regime que você está hoje, seja no Simples ou no presumido, durante um tempo e depois mude para o lucro real, né?
Não faça essas mudanças. Abruptas. A Ana Paula comentando aqui para a gente, ó, em janeiro ela pode solicitar a exclusão do Simples espontaneamente? Pode, não há impedimento. Janeiro é o momento de você escolher, né? Se você quer ou não ficar no Simples. É o momento, a gente costuma dizer que janeiro é o momento, o início do ano, mais especificamente janeiro, é o momento que o fisco ele abre espaço para você respirar. Ele se afasta um pouco e deixa você à frente. Fala, olha, decida, né? Eu te deixo respirar, eu te dou um tempo para você decidir se você quer A, B ou C. Mas decida bem, porque no caso do Simples Nacional, igual a Ana estava colocando aí, no caso do Simples, tem que acontecer no mês de janeiro. No caso, por exemplo, de presumido ou real, com recolhimento da guia, possivelmente lá por volta do mês de abril, né? Ali por volta do mês de abril, o espaço para escolher é um pouquinho maior, né? Mas é igual a gente está comentando aqui, a conclusão assim que a gente vai chegando, de que, né, seja janeiro, seja abril, você já veio decidindo durante todo o ano calendário, você veio preparando a tua casa. Exato. Com certeza. Puxando um assunto aqui que eu também ouvi, desses profissionais que oferecem, né, mudança de regime sem conhecer a realidade da empresa, deu certo para fulano, vai dar certo para você. Cada caso é um caso. Aí, Vinícius, eu ouvi um colega falando assim, olha, a empresa tem receita e despesa, digamos, 100 de receita, 50 de despesa. Pronto. Aí, o que ele faz? Olha o cálculo que ele faz. Ó, IRPJ, contribuição, 34% sobre 50%, que é o lucro. A gente sabe que o lucro real não é basicamente assim. A gente tem ajustes a serem feitos. Perfeitamente. Ok, ele falou isso, tá bom. PIS e COFINS. Aí vem o danado do PIS e COFINS, sem falar ICMS ainda. Claro. Ele fala assim, ó, então lucro real você calcula 9,25, que é 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS, sobre o seu lucro, porque você tem débitos sobre faturamento e créditos sobre os custos, né? Essa conta, para não vou procurar nenhum adjetivo neste momento, mas é possível fazer isso, Vinícius? Tudo que eu gasto na empresa me dá crédito de PIS e COFINS? Jamais, né, Marcos? Para a gente lida com a legislação todos os dias, acho que o questionamento de crédito de PIS e COFINS é uma questão que vira e mexe. Todos os dias nós temos, né, Virgílio? Então, assim, nem tudo aquilo te dá crédito de PIS e COFINS, tem que estar dentro de um conceito técnico, né, da sua operação, de insumo, de essencialidade, dentre outros. Mas é uma conta meio que equivocada, Marcos, não dá para utilizar disso, não. Até porque não é sobre o lucro também o PIS e COFINS, né? A gente sabe que é sobre a totalidade de receitas, tem algumas que não têm incidência, mas seria sobre as receitas ali, que é oferidas, né? Então, é uma conta meio que equivocada, não dá para utilizar, não. Exato. Jamais, para planejamento, não. Puxando, pegando assim, o Vinícius está tá colocando, eu me lembro, teve uma época mais ao início do Simples Nacional, mais ali por volta dali, Simples Nacional foi 2007, né? Lá por volta de 2009, 2010, eu me lembro que na consultoria, né, muitos profissionais ligavam para a gente assustados, profissionais que tinham ali, eu não sei se você profissionais que tinham ali, que trabalhavam com revendedores de veículos usados, com as garagens. Porque, assim, estavam tão acostumados, antes do Simples, a trabalhar com o lucro presumido dessas garagens. De maneira que no lucro presumido nós sabemos que se tributa só a diferença. Seja nos 4 tributos federais, não é isso? Mas nos 4, só a diferença da compra com a venda, ou seja, você tributa só o lucro, né, do veículo vendido. Só que o que acontece? Na época, esses profissionais chegaram para a gente assustados. Tipo assim, eu lá dentro do Simples Nacional, eu estava tributando só a diferença, Virgílio, como estava acontecendo aqui fora. Não,
Lá dentro do Simples Nacional, eu, por exemplo, nós não temos dispositivo legal para dizer que lá no Simples você tributa só a diferença. Né? Lá você teria que tributar o valor de venda do veículo mesmo. Aí, com isso, o Simples Nacional tornou-se agora o quê? Uma bomba que estava explodindo de dentro, né? De dentro assim para fora. Portanto, então assustados. E agora? Agora é que você colocou o teu cliente até para pagar um pouco mais. Então, é a mesma coisa. O sentido é o mesmo quando você tenta empurrar um cliente seu para lucro real, tipo, sem análise, garganta abaixo. Não vai funcionar. Como, por exemplo, nessa época não funcionou para os revendedores de veículos usados. Exato. Então, é importante comentar sobre isso, muito bem sobre os veículos, né? Se a gente for analisar o ICMS, tirando um pouquinho ali dos federais, a gente já falou do PIS e COFINS, mas falando do ICMS, a venda de veículos usados tem um benefício muito interessante em Goiás, né? Eu acho que boa parte do Brasil, que é um benefício via convênio, e a sua base de cálculo para calcular o ICMS é 5% do valor da venda do veículo, né? Observando as condicionantes que está no dispositivo, que seja. Aí você pensa em pagar 17% sobre 5%. Deve dar menos que 1%. Uma Dá carga menos que 1%. tributária mínima. Muito baixo. Então, assim, a gente tem que analisar, conhecer os benefícios fiscais de cada atividade. A carga de ICMS, Marcos, do anexo 1, a menor carga ali, você já dá para ter uma ideia da menor carga assim, 1,46, se não me engano. E aqui fora, e essa carga que você achou Vamos aqui fazer fora a foi... aqui. Vamos pegar a calculadora aqui. Porque aí a gente tem que conhecer esse tipo de situação. Vamos pegar aqui 5 vezes 17, que é o caso do ICMS, né? 5. Vamos lá. 5 vezes. Está desligado. 5 vezes. Poxa, não está dando certo. Peraí. 1,36, Marcos, lá no Aí, anexo ó. 1. A menor carga tributária, o Marcelo já colocou aqui para a gente. Qual que é? 1,36? Isso, lá no anexo 1. Agora, no ICMS, Normal. 0,85. Aí, de cara, Marcos, o que você está falando? Você está vendo que no próprio ICMS você já se dá bem aqui do lado de fora? Por isso depende da atividade econômica, Com né? certeza. Seja presumido, Simples Nacional ou lucro real. Daí você prova que o Simples Nacional seria, por exemplo, uma bomba que implode, né? Tipo de dentro para fora, que não ficaria bom para essa atividade econômica. Quase metade a mais. Falando de ICMS. Só ICMS. E aí, igual você colocou, a gente tá falando do ICMS, a gente já viu que o ICMS simples, presumido ou real, compensa mais fora. Agora, imaginando ali os federais, os outros sobre lucro, sobre o seu ganho, e no Simples Nacional não tem. A gente tem que observar alguns cuidados, porque o Simples também tem possibilidade de você andar nos anexos, né? Sim. Mas, de qualquer forma, a gente tem que conhecer os benefícios e a particularidade das atividades. Ana Paula colocou para a gente a agência de publicidade, que no caso tem a parte do prestador de serviço. Posso considerar no presumido somente a base de cálculo, que seria a comissão da agência? Então, a gente tem que analisar o que é o faturamento dela, o que é a sua receita e o que é a receita de terceiros. Tá? A sua tributação é sobre a sua parte. Tá? Não tem uma questão tão bonitinha igual hoje existe com salões de beleza, que tem lá um contrato de parceria, tudo formalizado, uma legislação muito específica que já traz claro isso sobre a gente, mas as agências de publicidade também já têm isso. Orientações até de como emitir a sua nota, discriminando os valores ali de cada um, né? Então, você presume ou tributa sobre a sua receita, a sua comissão, né? Vamos puxar aqui, Vinícius, um outro assunto.
Do simples não poderia. Sim, mesma situação, tá, Ana? Vamos pegar aqui no PIS e COFINS ainda falando, que a gente tem que algumas atividades, mesmo que estejam no lucro real, não tem direito a crédito. Que a gente tem que analisar a cumulatividade ou não cumulatividade, né, Vinícius? Correto, Se você Marcos. quiser comentar para a gente aí, porque no PIS e COFINS não existe É, preço vida real, existe outros dois regimes, né? é exatamente isso, Marcos. Eu acredito que é um ponto de atenção, né? Muitas pessoas, ao olharem para o lucro real, né, imaginam o não cumulativo, mas não é bem assim, né? Lucro real, presumido, arbitrado, ele se aplica para a questão de IR e contribuição. Claro que quando você está no ano presumido, você fica obrigado ao cumulativo para PIS e COFINS, mas no lucro real eu tenho a possibilidade de ser lucro real e ser cumulativo ou não cumulativo. Tudo vai depender da atividade que eu exerço lá dentro da minha empresa, né? O tipo de serviço, o tipo de produto que seja, o tipo de receita, o tipo propriamente da entidade que é o qual está no lucro real, porque a gente tem algumas características que pegam a entidade, seriam obrigadas ao cumulativo. Então, empresas que estão na exceção à regra, ou seja, ficam sujeitas ao cumulativo, elas não teriam direito a crédito e tributariam aquela alíquota do presumido, que seria o 0,65 para PIS e os 3% para COFINS, sem crédito nenhum na não cumulatividade, né? E aí, o que acontece é que às vezes a pessoa leva ao entendimento, pelo fato de estar no lucro real, ela obrigatoriamente seria não cumulativa e acaba passando batido aí durante um período e tributando o PIS e COFINS de forma incorreta, se valendo de crédito de forma incorreta, quando na verdade deveria estar lá no cumulativo para o PIS e COFINS. Vamos tentar citar aqui algumas atividades que estão nesse regime cumulativo, né, que não tem a permissão à não cumulatividade. Antes da gente falar, em uma sala de aula, eu estava conversando sobre PIS e COFINS com uma determinada aluna, e ela, durante a explicação, tal, expliquei sobre essa questão da cumulatividade, da não cumulatividade. Aí no final da aula, ela falou assim, professor, você falou que a atividade X, ela não tem direito a crédito? Eu falei, sim, por causa do dispositivo assim, assim, assado. E ela falou assim, nossa, minha empresa está 3 anos fazendo aproveitamento de crédito. E é uma atividade que não poderia Por desconhecer a norma. desconhecer. Então, vamos tentar citar aqui o que a gente... Eu acho que dois exemplos bons que a gente poderia estar citando, e um perto do outro, e tão diferentes ao mesmo tempo, do ponto de vista tributário. Eu tenho aqui, transporte de passageiros Ok. e tenho aqui transporte de cargas. Então, vamos lá. Transporte, todos dois, lucro real. Transporte de passageiros, o PIS e a COFINS dela, pela lei, fica regime cumulativo. 0,65, 3% não tem direito a crédito algum. Perfeito. E o IRPJ e a contribuição social, ELALUR, lucro líquido ajustado. Ponto. 15 mais 9. Resolvido. Resolvi a parada do Passageiro. passageiro. Só que eu tenho a carga. A carga já muda. A carga, você já tem, o seu PIS e a COFINS já seria regime não cumulativo. Ou seja, olha só, ou seja, Isso, pronto. ou seja, na carga você teria direito a PIS e COFINS de crédito em cima do combustível, das partes e peças, da manutenção na oficina mecânica, olha que maravilha, da manutenção na oficina mecânica, você tributaria a CSCT, os CTs, melhor dizendo, você aplicaria lá 1,65, 1,65, 7,6%. Você entende? Não é verdade? E aí, você teria outros créditos, energia elétrica, aluguel pago por pessoa jurídica, e a lista é enorme lá. Né? É só que aí você precisa também conhecer a legislação de um e do outro, se você tiver esses dois tipos de clientes, justamente para poder fazer a escolha certa. E a gente pode citar também, é, vamos pegar aqui construção civil, transportadora, né, de passageiros, igual o vídeo colocou. A gente pode citar também
empresas que prestam serviço de informática, desenvolvimento de software, escolas, boa escola também, né, cumulativo, né? Tem gente abrindo instituição de ensino e querem ser lucro real e esquecem do PIS da COFINS, que é cumulativo, tá? Você não tem crédito sobre os seus custos. Empresa de vigilância, o que mais? A gente consegue lembrar aqui. Enfim, gente, a listagem, né? A gente não quer ser muito técnico aqui. A listagem é Mas enorme. a listagem ela está lá na Lei 10.833, no artigo 10. Pronto. Quer conferir quais são? Dá uma olhadinha na listagem. São muitas atividades que, mesmo que entrem no lucro real, continuam sendo regime não cumulativo das contribuições, tá? Vamos ver como é que está o chat por aqui. Pessoal, se vocês estiverem gostando, tiverem alguma situação, vão nos posicionando aí. Virgílio, vamos aproveitar aqui esse momento para a gente falar ali sobre explicar de maneira para não contadores, para deixar uma linguagem menos técnica, né? Como funciona a apuração do lucro real, né? Porque a gente tem, introduzindo aqui a pergunta, o lucro contábil e o lucro fiscal. E eu vou pagar o meu imposto de renda e a minha contribuição social sobre o lucro fiscal. Né? Okay. Não, na verdade, assim, mas há uma diferença brutal, né? Então, assim, de um lado você tem lá o lucro contábil, do outro lado você tem o lucro fiscal, né? O lucro contábil é aquele lucro tipo receita, menos custo, menos despesa, lucro contábil. É o que se aprende na universidade. É o lucro, vamos falar assim, que está aparecendo ali para você. É um lucro, do teu ponto de vista como empresário, seria um lucro verdadeiro. Mas do ponto de vista do fisco, da lei, do tributo, esse não é um lucro verdadeiro, mano. Aí, esse lucro verdadeiro do ponto de vista do empresário, ele tem algumas, ele vai sofrer alguns ajustes, né? Porque vai ter algumas despesas ali que o fisco não vai aceitar, vai falar assim, olha, essa despesa aí que você abateu da receita para obter esse determinado lucro aí, eu não vou aceitar. Então, eu vou querer que você faça ajuste. Então, você pega aí seu lucro contábil e ajusta, soma mais essa despesa aí, e o resultado disso a gente vai chamar isso aí de lucro fiscal. E aí é esse lucro fiscal que é onde a gente vai sofrer, então, a empresa vai sofrer a tributação do IRPJ e da contribuição social. E eu vou falar para você também, Vinícius, como nós sabemos, essa lista dessas adições, desses ajustes, ela é uma lista enorme. E é uma lista também que exige muito conhecimento técnico e contábil. Portanto, mais uma vez, daí você chega à conclusão de que IRPJ, contribuição social, no lucro real, é algo muito sistemático. É algo muito técnico. Então, eu costumo dizer o seguinte, se for por curiosidade, ou por se aventurar, ou porque o outro está ganhando, tudo bem, você pode se comparar com o outro mesmo, você tem que fazer isso mesmo, mas é no sentido de crescer, no sentido de ver se aquilo funciona para você também, com análise técnica, essa é a verdade, né? Exato. Vinícius, e aproveitando aí também a sua experiência na parte contábil, tem profissionais que deixam, né, para fazer a contabilidade ali no momento de cumprir as obrigações acessórias, uma ECD, uma ECF. São obrigações simples de serem feitas? Jamais, Marcos. A complexibilidade. Não vou dizer tanto a ECD. Claro que a ECD ela tem todo o rigor dela. Embora ela aceite muita coisa dentro da contabilidade, da forma que você enviar, claro, mas ela tem o rigor dela diferente da ECF. A ECF ela é uma obrigação acessória muito, como o Virgílio mesmo
pontuou muito complexa. Quando eu abro lá, por exemplo, no lucro real, a parte do Elalur, a parte da apuração em si, os inúmeros campos que eu tenho que levar a preenchimento, o tanto de informação que cabe lá dentro é muito grande, é muito complexo esse tipo de obrigação acessória. Então, não deixe para a última hora, pessoal, não. Ajuste sua contabilidade, faça a contabilização seguindo os princípios que seja, faça a apuração com base no Elalur, adicionando, fazendo as exclusões. E aí eu vou pontuar uma coisinha que o Virgílio começou a falar. O lucro que está lá no Elalur, ou prejuízo, não quer dizer que também que é o que vai lá para o PL. Muita gente confunde. Às vezes a pessoa acha que porque tem um prejuízo fiscal lá na parte B do Elalur, aquele prejuízo deveria estar lá na contabilidade. Não é bem assim, né? O termo, vamos dizer assim, o lucro contábil, o prejuízo contábil é totalmente diferente da parte fiscal, que vai lá dentro do ECF, né? Então, é bom a gente comentar essa diferença entre os termos ou entre as apurações, porque tem muito profissional que, desculpa, profissional não, tem muitos empresários que ouvem disso de outras pessoas, de que ele vai ter uma ideia de que vou pegar receita, todas as receitas, eu vou inventar um monte de despesa, porque a última linha ali, ó, lucro, é onde eu vou pagar meus tributos. E é onde o Virgílio, onde o Vinícius estão colocando, gente. Para fazer o lucro fiscal, ou apurar o meu LALUR, o meu lucro real, eu preciso fazer esses ajustes. Eu lanço ali uma despesa de escola de menino, lançaria uma despesa com evento, passagem aérea do sócio de não sei o quê, multa de trânsito, o dono da empresa é um ótimo motorista, respeita as leis de trânsito. Esse tipo de despesa, ok, a entidade, competência foi lançada, registrei os fatos que aconteceram, mas não são despesas, de acordo com a legislação do imposto de renda, necessárias, usuais, não são despesas normais para uma empresa. Então, o lucro real, ele tem a diferença do lucro contábil, tá? Então, coloquem bem isso para o empresário entender que quer ser lucro real? Ok, ótimo. Vamos ver se você consegue. Vamos arrumar sistema, arrumar empresa, arrumar a cultura de misturar as entidades, de comprar e ficar vendendo sem nota. Tem que ajustar toda uma estrutura para fazer uma apuração decente, né? Não, e só para lembrar, o próprio honorário do profissional de contabilidade, ele vai ficar muito maior, não é? Logicamente. Em virtude da responsabilidade com a legislação e das próprias obrigações acessórias que o Vinícius até estava colocando em questão do Elalur, né? Só para você se lembra que a multa do Elalur é gigantesca, né? É uma multa milionária, ou seja, como que se a Receita Federal dissesse o seguinte, falou, olha, se o teu cliente não tem disciplina para trabalhar com o lucro real, nem venha brincar aqui no Elalur, porque eu vou colocar uma multa milionária em cima de você. É ou não é? Estou mentindo? Não, é igual aquele meme que tem aí nas redes sociais, né? Não entra sem a instrução de um profissional. Sim. Não dá para brincar com o lucro real, tá? Vinícius, acho que para a gente chegar nos últimos assuntos, para a gente, pessoal aqui, nos posicionar de como está nosso andamento até aqui. Quando a gente muda do simples, vamos colocar aqui mudando do simples para o lucro real, a gente tem direito a algumas coisas. Vamos imaginar que eu sou um comércio, eu sou um supermercado, estou saindo do simples e entrando no lucro real, né? Vamos supor que eu vou fazer isso normal. Eu não vou sair do simples no meio do ano por atividade impeditiva, por exclusão de alguma situação, não. Eu vou sair porque eu quero dia 31 de dezembro. Mudei para o lucro real no ano seguinte. Sou um comércio, eu tenho que ter alguns procedimentos, né? Eu tenho alguns direitos Com certeza. para começar o meu lucro real e preciso fazer algumas coisas. Poderia dar essa orientação para o pessoal? Basicamente, acredito que o mais importante, né? Claro que tudo que a gente falou é importante referente à contabilidade e os demais, mas no que tange a crédito de tributos, né?
nessa mudança, eu como comércio, eu tenho direito dos créditos de PIS, COFINS e do próprio ICMS lá de tudo aquilo que em 31/12, né, na virada do ano, eu tinha em estoque. E ali naquela data eu vou levantar o meu inventário e eu vou atrás dos meus créditos quando possível, né? A gente vai observar também a legislação vigente para tomar esse crédito, mas quando possível do crédito de PIS e COFINS sobre o estoque, uma alíquota presumida, vamos dizer, sobre aquele estoque, né? E do ICMS por meio do levantamento do inventário. Então, tudo aquilo que me dá crédito de ICMS, de PIS e COFINS, eu poderia tomar normalmente nessa virada, nessa troca de regime tributário, na minha escrituração fiscal, né? E esse crédito, ele ajuda a empresa, né? Porque está Muito. saindo de uma carga tributária às vezes menor e ali tem um custo de operação e tal. Mas esse crédito que você está colocando de ICMS e de PIS e COFINS, ele é imediato? Virei o ano, em janeiro já posso aproveitar? Basicamente, a legislação do ICMS, sim, ele seria imediato, tomado na primeira apuração ali dentro do meu SPED fiscal, né? De forma que, se sobrar crédito, eu levaria nas demais apurações normalmente. Já o PIS e COFINS, não. Embora ele utilize uma alíquota presumida sobre o estoque, eu tomo ele em fração de 12 meses, né? O mesmo, vamos dizer assim, o mesmo valor todos os meses. Aí, de forma que, se eu tiver um outro saldo credor no final da minha apuração, dentro do meu SPED de contribuições, eu poderia normalmente levar para o próximo mês. Mas, diferente do ICMS, o PIS e COFINS pede para que eu divida isso em 12 parcelas iguais, sucessivas iguais, se eu não me engano, se eu não salvo erro, né? Assim que a legislação traz. Correto, Virgínia? Corretíssimo. Ou seja, até mesmo para aproveitamento de créditos, as legislações são diferentes, né, Marcos? Sim. Elas possuem autonomia, as legislações, elas são como almas mesmo, almas próprias, né? O que uma dita em relação a esse crédito de estoque, a outra dita diferente, inclusive em relação às alíquotas mesmo. Exato. Por isso é preciso mesmo conhecer. Tudo isso faz parte de um planejamento, inclusive para se submeter ou para suportar o lucro real, né? Por isso que você colocou, né, Virgílio? O honorário do profissional que faz um lucro real é totalmente diferente de quem estaria acostumado com o Simples Nacional. O que a gente quer aqui, pessoal, não é colocar medo. Ó, o lucro real é um Jamais. bicho de 7 cabeças, não mexe com isso. Não, Ao é, contrário, é uma é ferramenta possível. facilitar você entrar nesse regime. A gente quer que você faça um bom lucro real, que você apure corretamente seus tributos. Então, se o lucro real é o melhor regime para a sua atividade, vai, mas vá preparado, né? Vá com todo o suporte necessário, com toda a estrutura para poder para você fazer essa apuração corretamente. Então, eu já ouvi muitos profissionais falar assim, vou trabalhar só com a empresa do Simples, não quero dor de cabeça não. Não quero mexer com lucro real. Aí, às vezes, a atividade compensa o lucro real, pagaria muito menos imposto no lucro real e você colocando simples, porque, como o nome diz, entre aspas, é simples. É porque de simples não tem nada esse negócio também. Só o cumprimento de obrigações acessórias dele que, às vezes, acaba sendo mais simplistas. Virgílio, dê aí as suas últimas dicas, seus comentários para a gente mudar de regime, quando que pode, quando não pode, o que eu tenho que ter em mente nesse momento? Olha, eu vou trazer de volta aquilo que a gente colocou no iníciozinho A pergunta mesmo, inicial. vou reafirmar o que a gente trouxe no iniciozinho do nosso bom diálogo mesmo. Para mim, primordial é disciplina por parte do empresário, do cliente. Depois, conhecimento técnico por parte do próprio profissional de contabilidade. E mais, para eu me jogar em cima de lucro real, Marcos, eu entendo que você precisa conhecer o outro. Para você saber se isso é bom, você tem que ter certeza do que é o outro, no sentido de presumido, no sentido de simples nacional.
Você tem que conhecer perfeitamente as 3 bases de tributação, para então só aí junto com o teu cliente se jogar para cima de lucro real. Só para finalizar, a minha fala, eu me lembro uma vez, eu fui convidado para dar uma olhada, para fazer uma assessoria em cima de uma indústria de médio porte, vamos colocar assim, de pequeno para médio porte. Estava com um bom faturamento anual. A primeira era uma indústria. A primeira coisa que eu pedi foi: você trabalha com custeio real por absorção? Não. Eu falei assim, então, esse ano não dá para a gente trabalhar com lucro real, não. Mas não dá, porque... E outra, não sei se você se lembra, para mim, um dos melhores autores com contabilidade industrial e de custos é Eliseu Martins. Correto. Para mim, tá? Existem inúmeros, Sim, mas Eliseu Martins, para mim, é o principal. Então, eu gosto muito de Eliseu Martins. Olha o tamanho do volume para a contabilidade de custos. Olha o tamanho do volume. 3 capítulos do volume todo seria o quê? Custeio real por absorção. Como é que você teria coragem de trabalhar lucro real em cima de uma indústria de pequeno a médio porte que não sabia trabalhar o custeio real por absorção em relação aos produtos em elaboração e aos produtos acabados? Não dá. Não dava. Agora, de fato, pelos balancetes de verificação, você percebia ali que lucro real facilitaria a vida daquela empresa mesmo. Sim. Ela economizaria muito, retirando, vamos falar assim, por elisão mesmo, né? Em vez de colocar no dinheiro no cofre do governo, eu vou colocar o dinheiro no meu título de aplicação financeira. Poderia acontecer, mas a questão era a preparação. Aí daí, às vezes, os dois, vai dizer assim, nossa, mas como é muito severo, sabe? Mas lucro real, você precisa de disciplina e conhecimento muito técnico. E assim, e não é vergonhoso, não. Pode acontecer de eu ter que fazer um trabalho muito técnico e precisar da tua ajuda. Te chamar. Falei, Marcos, eu não vou fazer só. Eu vou precisar que você também dê uma olhada aqui. Vamos fazer? É assim, é ou não é? Tem trabalho que você faz em conjunto. Correto. Para que flua, para que aconteça, para que dê certo, para que esteja dentro da lei. E essa forma de operação com parcerias, ela está muito forte hoje em dia, né? Muito. A gente precisa disso. Nós estamos aqui na consultoria e neste momento aqui, não é porque a gente sabe tudo. Não. Né? Um grande professor nosso, ele vai dizer que a gente tem que saber o básico de tudo. Para você saber qual que é a base, você precisa saber a base. Mas a gente vai ter profissionais que vão se especializar em PIS e COFINS, outro em ICMS, outro em IPI, imposto de renda, tantas outras operações. Então, cada um vai ter uma especialidade. E estas especialidades depois unidas, trabalhando ali em conjunto, a gente consegue ter um resultado muito mais efetivo. Só fazendo um parênteses antes de passar para o Vinícius também, o Virgílio comentou das aplicações financeiras, das receitas financeiras ali, o dinheiro que está sobrando de um lado, você aplicar e reinvestir isso na empresa. No PIS e COFINS, a gente tem que analisar isso também. A receita financeira, no regime cumulativo e no regime não cumulativo, a gente tem diferença. No cumulativo, a gente não tem tributação delas. Correto. No não cumulativo, a gente tem. Então, a gente precisa conhecer as particularidades de cada legislação, de cada atividade, para a gente não estar fazendo apuração indevida. Vinícius, e quais seriam suas dicas, seus principais cuidados que a gente precisa ter quando a gente decidir, chegou a hora de mudar de regime? E aí vou utilizar a mesma tática do Virgílio, eu vou voltar lá na pergunta inicial, né? Tudo depende de um bom planejamento, de uma boa análise tributária, envolvendo não só a questão da tributação do IR e da contribuição,
né? Porque às vezes eu posso ganhar nos dois, mas perder nos demais, né? Então é um conjunto, é uma análise como um todo, né? Não só olhando também para o as passado, partes. né? Como também uma projeção do que eu espero para o futuro dessa empresa, vamos colocar assim, né? Mas é realmente ficaria preso basicamente para se eu quero realmente entrar no lucro real, basicamente ser rígido quanto à minha escrituração, quanto à documentação, né? Esse cliente consegue me trazer as informações, ele consegue me atender no que eu preciso para fazer uma apuração do lucro real? Se sim, tudo bem, né? Se não, aí a gente tem que ir trabalhando com o cliente mesmo, não tem como. É claro que aí é sempre o melhor regime tributário é aquele que traz maior benefício para a empresa, né? Aquele que coloca mais dinheiro, ou seja, através de elisão fiscal, coloca mais dinheiro no bolso do sócio, de quem quer a lucratividade disso. Afinal, uma pessoa não abre uma empresa para ter prejuízo a vida inteira, né? Ela vai sempre buscar lucro e as distribuições, dentre outros. Então, vocês, como profissionais da área contábil, contadores, nossos consultores, né? Cabe a gente sempre levar análise e trazer o que tem de melhor para o cliente. Se o melhor for o lucro real, então vamos buscar atender todos os critérios para que a gente leve isso para o empresário, né? Mas sempre atendendo os critérios, pessoal, sempre. E eu acho que esse, na verdade, é o espírito do nosso trabalho, né, Marcos? No final das contas, esse é o nosso intuito, trazer a informação, né? Tipo, ajudar o profissional de contabilidade e ajudar também o cliente desse profissional, que é o empresário, a conhecer essa legislação, né? De uma maneira vamos falar assim, mais confortável possível, né? Às vezes a legislação tem lá os seus espinhos, né? Tem lá as suas frestas, e aí eu acho que esse é o trabalho da gente mesmo, é fazer isso, né? É tentar deixar o caminho mais confortável, E né? um termo que está muito em alta hoje no mercado é a contabilidade consultiva, né? Aquela contabilidade mais próxima ainda, quase que dentro da empresa, junto ao cliente, né? Para trazer melhores resultados, né? Porque aí se o cliente cresce, a contabilidade cresce junto e assim vai embora, né? Exatamente. Então, pessoal, vamos deixar esse espaço para vocês fazerem seus comentários, as suas pontuações. A gente já está chegando no último momento. Tudo que nós comentamos aqui foi no intuito de trazer orientações para esse momento de mudança de regime. Se é hora de mudar ou não, ou se a empresa está pronta para mudar ou não, tá? Então, a gente tem a intenção aqui de não descartar nenhum regime. Todos os regimes estão aí disponíveis, cada um tem a sua vantagem, a sua desvantagem, e um destes regimes vai ser o melhor para o seu caso, igual o Vinícius colocou. O regime certo é o regime que faz você ter mais resultados. Então, a gente precisa descobrir qual que é. Eu vejo muita gente perguntando assim, Marcos, faz uma planilha aí de planejamento tributário. Faz aí um... Gente, ok, é possível fazer uma planilha, um calculador, Ok, mas e os detalhes? Tem N Aonde que situações. diferencia os profissionais? São nos detalhes. É conhecer as particularidades. E a objetiva como um todo, todos esses consultores que estão aqui, ou os que estão ali, que não estão aqui no workshop, mas estão em atendimento na consultoria, eles estão disponíveis para dar esse suporte para você. Buscar os detalhes da legislação, buscar as particularidades de cada atividade, tá? Então, a objetivo em si é uma consultoria tributária para te dar apoio, para oferecer a melhor informação possível para a sua operação. Então, usem isso, aproveitem disso, tá? Não existe fórmula pronta. Conversem, busquem informações, nós estamos aqui para isso, tá? Pessoal, estamos aí finalizando. Desde já, quero agradecer pela presença de vocês nesse nosso terceiro dia, tá? Não percam o assunto de amanhã também, é um assunto da área trabalhista e previdenciária, mas está ligado com tudo que nós falamos, segunda, terça, hoje, tá? Tudo
que a gente falar de contabilidade é importante, não tem jeito. Então, acompanhe, não perca também o assunto de amanhã. Quem ainda não divulgou, marca lá no História Objetivo, a gente vai recompartilhar todos que nos marcarem lá. É um prazer estar aqui com vocês. Virgílio, obrigado por ter aceitado o convite, tá? Por ter participado desse momento aqui conosco. É um prazer, tá? E você sempre trazendo esse conhecimento técnico para a gente, essa experiência aí compartilhando conosco. Eu é que agradeço, Marcos, pelo convite, né? Pelo diálogo, pelo bate-papo, né, Vinícius? Sim, com certeza. Eu me sinto assim lisonjeado, né, de ver essas pessoas dialogando com a gente, vendo a gente, né? A gente fica lisonjeado pelo reconhecimento, né? Então, assim, por conversar com vocês e assim, muito obrigado pelo encontro de hoje. Vinícius, também obrigado por ter aceitado o convite, por ter participado desse momento aqui conosco, ter compartilhado destes temas, destes assuntos muito técnicos e também nós conversamos aqui trazendo uma forma leve, Mais né, de falar de leve. legislação. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a presença de todos. Foi um prazer estar com todos aqui, né? Fico muito feliz. Claro que para falar de lucro real a gente precisaria de um mês, todos os dias, 1 hora durante o mês. E olha lá que não ia acabar de tanto assunto, né? Mas como você mesmo colocou, um assunto mais leve, mais descomplicado, esse foi o intuito. Uma boa tarde a todos, foi um prazer. Pessoal, então é isso. Assim finalizamos o nosso terceiro dia e agradecer a todos que participaram, os consultores que estiveram até aqui conosco. Não percam amanhã, tá? E continue nos acompanhando. Talvez no final desse nosso workshop a gente traga alguma surpresa para vocês, tá? Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Boa tarde a todos. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau, até mais.